Como todos já devem estar sabendo, o presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer altos cortes em todas as instituições educacionais federais, principalmente nos cursos ligados à área de humanas. No Twitter, o presidente fez os seguintes comentários: eu vou evitar aqui as grandes polêmicas que envolvem o tema, que apareceram e certas é, teorias de conspiração. Eu vou evitar esses temas e vou concentrar, né, vou focar os comentários aos efeitos dessa política educacional. Então vamos lá, as palavras do presidente. Em um Twitter ele mandou o seguinte: o ministro da Educação estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Esse aí foi o primeiro, né, de uma série de twitters aí, né, de comentários do presidente, mais específico na área de filosofia e sociologia. Aí teve um outro também, que ele dizia o seguinte: a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta. E depois, um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. O que nós podemos iniciar aí sobre esses comentários? O que acontece é que são exatamente as faculdades de ciências humanas que precisam de investimento público, justamente porque não geram esse retorno financeiro tão facilmente, como o próprio presidente comentou. Então, pela lógica, né, deveríamos concentrar, deveríamos investir mais nessas áreas com dinheiro público, né? Quanto à área técnica, as engenharias, medicina, por exemplo, as faculdades que geram empregos mais facilmente no setor privado são as que menos precisam de investimento público, já que os alunos podem pagar mais facilmente porque conseguem empregos no setor privado. São profissões que já estão inseridas no modelo de produção capitalista, porém são profissões feitas para resolver problemas técnicos. Então, vem a pergunta: quem formará os nossos políticos e cidadãos, né, capazes de julgar e entender seus direitos e seus deveres também, né? Ele, em outra questão é que o presidente deveria ser sincero e falar que, na verdade, o objetivo dele é enfraquecer a esquerda. Isso tendo em vista que estão nas ciências humanas os maiores expoentes da esquerda na academia, nas universidades. Aí percebemos que o porquê atacar as ciências humanas, principalmente nas universidades, primeiramente, né? Porque só Deus sabe o que virá depois. Então, também estão nas ciências humanas as pessoas que pensam a política de forma crítica. É na sociologia e filosofia que os jovens aprendem a criticar o governo. É na filosofia, acima de tudo, que os jovens aprendem a abrir a mente e serem críticos. Além do mais, da filosofia que vem todas as ciências. É a filosofia que dá base conceitual para as ciências, pois uma ciência não pode fundamentar a si própria sem sair do método científico. Ele precisa da filosofia, tanto que todos os cursos praticamente têm filosofia em seus primeiros períodos de faculdade, né? Física tem filosofia da ciência, matemática tem filosofia, né? Todos os cursos, psicologia, né? E os que não têm acabam sendo tecnicistas demais e não deixando justamente
esses alunos com senso crítico mais aguçado. Então, se é em sociologia e filosofia que se aprende as ideias de Marx, também é em filosofia, principalmente, que se aprende as ideias de Adam Smith, Stuart Mill, que são base para o liberalismo, que o ministro da Economia diz seguir. Então, não é verdade que acontece doutrinação, principalmente no curso de filosofia, porque o curso de filosofia entra tanto no marxismo quanto entra no liberalismo, e vai muito mais além do que isso, né? Quanto ao segundo comentário, também leva a outra conclusão, a de que o presidente está preocupado em formar cidadãos medíocres, em que o único objetivo de educação seja uma educação básica e tecnicista, para formar trabalhadores alienados, ou seja, sem capacidade de raciocínio profundo e sem capacidade crítica política. É como aquele filme do Chaplin, né, o Tempos Modernos, que a maioria conhece, a maioria das pessoas conhecem, né, porque justamente viram na escola, né, não aprenderam sozinho, né, normalmente viram nos cursos de sociologia, filosofia, ou história, ou geografia. Então, esse tipo de trabalhador, ele é mais fácil de ser manipulado por políticos oportunistas. Então, vejam aí o problema de você não ter esse conhecimento de filosofia, de sociologia. É. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira que o dinheiro retirado das universidades federais será investido na educação básica. Ele disse que a educação no Brasil é como uma casa com um excelente telhado e paredes podres. Então vem a questão: quem vai dar aula para as crianças se pedagogia é área de humanas e for cortada, as áreas de humanas forem cortadas, né? Quem vai dar aula para essas crianças? Infelizmente, nenhum defensor do Bolsonaro aceitou debater. Como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer o debate para trazer as ideias opostas. Eu não gosto de colocar apenas a minha visão. Então, um pouco eu posso falar sobre a visão dessa facção política do Bolsonaro. O que já ouvi notícias é que o governo, sob a orientação do Paulo Guedes, segue uma política liberal. Aquela ideia de reduzir o Estado traz mais prosperidade econômica, reduzir o Estado pode reduzir os impostos, e aí com isso você reduz os impostos, as empresas podem crescer mais, porque aumentam seus lucros, e com isso traria um crescimento econômico. Essa é mais ou menos a linha que eles defendem. Apesar de que, estranhamente, eles estão retirando esse dinheiro dessas áreas humanas e não estão cortando em impostos, eles estão colocando em outras áreas, o que faz com que a gente acabe pensando que talvez o que ele queira seja simplesmente acabar com a crítica da esquerda, né, as pessoas da área de humana, como seus críticos principais, seja justamente querer tirar isso, porque ao mesmo tempo que ele corta aí, ele aumenta os gastos nos políticos que são apoiadores do governo dele, aumenta os gastos em outras áreas. No comunismo empresarial de mercado, nós teríamos uma redução gradual e natural dos custos do Estado. Assim, podemos orientar os gastos para áreas que o mercado não deseja investir, mas que sejam de grande interesse humano. Ou seja, a área das engenharias, medicinas, como o Bolsonaro colocou lá, né, veterinária, se elas já são áreas que dão um retorno imediato, elas são áreas que os próprios alunos vão poder pagar.
eles podem fazer como o FIES, né? Eles podem pagar por financiamento e quando entrarem no mercado vão ganhar dinheiro e vão poder pagar. Já áreas humanas não teriam, apesar de serem de grande interesse estratégico para o Estado e para a população e para o cidadão, são áreas que não teriam grande interesse do mercado. Então, as pessoas não conseguiriam empregos. Então, a tendência seria essas áreas desaparecerem. Então, o que nós podemos concluir é que a questão ela é bem mais complexa do que parece. É, apesar de terem o pessoal defende o Bolsonaro de forma ferrenha e tal, a verdade é que você tem que fazer uma crítica, né? Tanto ver, deveríamos ver o porquê que ele está fazendo isso e ver os resultados. Isso é que é o mais importante. E eu aguardo aí algum defensor do Bolsonaro vir debater, que aí a gente faz mais um vídeo com um debate para ver melhor a opinião do Bolsonaro aí.